Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 27 de fevereiro, agora na Espanha, 19 horas e 50 minutos, no Brasil, 15h50 da tarde. Meus amigos, eu tô no gráfico semanal da BTC, ancorado pela banda de VWAP anual. Vocês vejam que aquela profecia aquela previsão do Arthur Reis está acabando por se cumprir. A BTC facilmente poderia avançar para um patamar de 79, pode até avançar para 73, tanto no padrão de liquidez que o Arthur Reis antecipou que ela poderia alcançar e buscar novamente a liquidez em 70 e poucos mil dólares. Agora, aqui no gráfico semanal, essa canaleta virtual de alta pode fazer a BTC facilmente agulhar ali até para um patamar ligeiramente abaixo de 80 mil. Com certeza vai ser uma agulhada e a BTC vai retornar como no efeito elástico para a própria VWAP anual, que está lá próxima de 100 mil dólares. Agora, a movimentação mais interessante não é nem da BTC, é a movimentação das altcoins de alta octanagem. Vocês estão percebendo que as altcoins não têm força para cair. A cada novo fundo da BTC, vou até botar a BTC aqui nos 6 horas, vocês vejam que a BTC tenta voltar para dentro da banda de VWAP mensal e não consegue, ó. Tentou uma vez, tentou aqui também, ó, mas também não conseguiu, tentou de novo, duas, tentou 3 vezes, chegamos a fazer um topinho ainda hoje na madrugada de ontem para hoje aqui na Espanha em 87.078 e recuamos. Tá tudo com cara, jeito e cheiro de que a BTC provavelmente vai cumprir o script do Arthur Reis e a gente vai buscar algo em torno de 70 e alguma coisa para depois ela explodir de volta para a própria VWAP anual no patamar de quase 100 mil dólares. Da VWAP anual deu uma recuadinha, tá 99 e alguma coisa. Mas o que eu quero reportar para os senhores é a movimentação das altcoins. Gente, as altcoins de alta octanagem cotadas em BTC, pode ver Atom BTC, é, DOT BTC, basicamente elas estão explodindo. O que que eu. Olha aqui, a maioria das altcoins cotadas em BTC, VET BTC hoje está subindo 3, Mana BTC, DOT BTC, tá tudo subindo contra a BTC. Aquela rotação de capital que eu havia reportado aos senhores está acontecendo, mas está acontecendo uma outra fenomenologia. Agora eu vou pular para o índice do medo e da ganância, que está na mínima de 36 meses, voltou para 10. Historicamente, vender o medo extremo para depois comprar a ganância ou a ganância extrema é um péssimo negócio. Estatisticamente, é um péssimo negócio. Esses minerais e subprotozoários que estão desembarcando no mundo cripto agora, basicamente, eles estão presenciando uma BTC que está caindo sozinha, porque vocês lembrem que não é. Não, agora, mesmo em dólar, vocês lembram que antes daquela queda da BTC, antes da BTC perder 92, 93 e emburacar para 80 e alguma coisa, a Atom estava 4,60 e a Atom continua 4,62. Chegou a bater quase 4,80 e deu uma recuada. Mas uma DOT já ficou boa parte do dia de hoje acima de 5 dólares, hoje deu uma recuada para 4,98, um patamar acima daquele que antecedeu o dump da BTC. O que eu quero reportar para os senhores? Mesmo que o Bitcoin avance para 70 e alguma coisa, o que daria cumprimento ao vaticínio de Arthur Reis, aqui é o post dele, as altcoins não estão ostentando força para cair. Pelo contrário, o Others, que mede a totalidade do market cap do mundo cripto, com exclusão do top 10, ou seja, são as altcoins de baixa capitalização cotadas em BTC, vocês vejam, hoje está no nível da estabilidade, só que ontem subiu 5%. Eu estou no gráfico semanal, é muito provável que o próximo corpo real no semanal aqui seja um belo corpo real comprador. Aí, meus amigos, se a BTC agulhar para 70 e alguma coisa, para 80 ou para 79,
Isso tá no radar, tá no script. Eu volto a insistir com os senhores, vai ser só uma agulhada. E agora vocês precisam fazer uma análise sincera. Vocês vejam a laje que a BTC vai encontrar agulhando para 70 e alguma coisa. O final de semana tá só começando. E tudo pode acontecer. O final de semana a liquidez baixa bastante, o volume baixa bastante, a liquidez nos principais formadores de mercados, Coinbase e Binance também baixa bastante, o volume. A BTC pode tranquilamente lamber o book até 79, 78 e voltar num pump espasmódico para quase 100 mil dólares. Agora vocês precisam fazer uma análise sincera. O que vocês acham que vai acontecer com essas altcoins que não ostentam força para cair, mesmo com a BTC desenhando fundos descendentes aqui no 6 horas, no 4 horas, no diário? A BTC basicamente não consegue voltar para dentro da banda de VWAP mensal, mas ela vai voltar, porque ela vai encontrar a laje que é a mãe de todas as lajes, que é essa LTA, linkando todos esses fundos ascendentes. E vai fazê-la retornar, como num mega efeito elástico, para 100 mil dólares, que é onde está o patamar da VWAP anual. Agora vocês precisam fazer uma análise sincera. O que vocês acham que vai acontecer com as altcoins de altíssima octanagem nesse retorno espasmódico da BTC para 100 mil dólares? Vocês acham que vocês vão conseguir comprar Polkadot abaixo de 9 dólares? Para mim, Polkadot explode para 10. Gente, vocês precisam entender o que está acontecendo. Uma BitTensor, uma tal, foi construída no substrato da Polkadot. Essa solução de camada zero não é algo assim trivial. As pessoas, alguns ex-BBBs e supostos cripto-influencers, eles falam de protocolos de camada zero como Polkadot, Kusama, Atom, com um desconhecimento assim quase que inacreditável. Como é que alguém ousa falar sobre cripto, sobre tecnologia blockchain e criptoativos na internet sem conhecer a grandeza de um protocolo desse criado principalmente pelo Gavin Wood, que basicamente deu aso à criação de uma grande solução de camada 1 de AI, que é a BitTensor Atal, que foi criada no substrato de Polkadot. Aí o sujeito fala de uma DOT como se fosse algo assim trivial. As pessoas, basicamente, em poucos meses ou semanas, vão estar pagando 80, 90 dólares por cada DOT, e o sujeito fala como se fosse algo que está derretendo para sempre. Gente, se vocês não raciocinarem se vocês alugarem o raciocínio alheio, vocês vão ser alijados desse mercado. Entendam que o retorno do Bitcoin para o patamar da VWAP anual, isso não vai demorar muito, porque a BTC pode até ficar um tempo voando por cima da VWAP anual ou por baixo da VWAP anual. Ela sempre volta para encontrar. Nós vamos voltar para encontrar a VWAP anual como num efeito elástico. Agora, esse início de rotação de capital da BTC para as altcoins já tá começando a acontecer. Essas pessoas simplesmente vão pagar um pedágio brutal nesse retorno para as altcoins. E tem ex-BBB mandando as pessoas venderem as altcoins, ficarem só com Bitcoin. Olha que bizarrice. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo e que vão criar muitos milionários nesse ciclo. Facilmente as altcoins do Gemas vão entregar vezes 30, vezes 40, vezes 50 ou mais. A cada agulhada dessa da BTC e com esse tipo de performance das altcoins, eu fico mais tranquilo e convencido disso. Não ousem estar desembarcados. Na Seara Fática, métrica-chave mostra que o Bitcoin está longe do seu pico para esse ciclo. O CEO da Assure DeFi
Ele disse que a métrica que mede o valor de mercado do Bitcoin pelo valor realizado teria que estar acima de 3,2. E neste momento, essa métrica está ostentando irrisórios, no momento da publicação desse artigo, que foi há basicamente 10, 15 horas atrás, foi ali no começo da tarde aqui na Espanha, estava em 1,95. Então, essa métrica ela só indiciaria um cume, um topo para o Bitcoin se avançasse para pelo menos algo acima de 3 ou algo em torno de 3,2, que foi o patamar mínimo dos ciclos anteriores. Ainda nos fatos, os corsários para quem não sabe, corsários eram piratas é, do século XVIII e século XVII, financiados pelo Estado, né, pelo Império Britânico principalmente, que eram piratas oficiais contratados principalmente pelo Império Britânico para pilhar outros piratas. Após um hiato de 200 anos, os corsários vão voltar com força. O governo Donald Trump quer criar um grande fundo para remunerar corsários, que seriam piratas estatais, que basicamente perseguissem e pirateassem os hackers, principalmente do grupo Lazarus. Basicamente, esse fundo entregaria pelo menos 30% ou até 50% dos fundos hackeados de hackers, ou seja, de ladrões que roubam ladrões, e seria um dinheiro completamente legal. Segundo o governo Donald Trump, isso criaria uma indústria multibilionária para que corsários modernos pilhassem os pilhadores. Ou seja, com um hiato de 200 anos, a volta dos corsários está no script do governo de Donald Trump. Ele basicamente vai remunerar esses corsários, que são piratas que vão pilhar outros piratas, principalmente os do grupo Lazarus, e eles serão remunerados com algo entre 30% e 50% dos recursos drenados dos verdadeiros hackers, dos piratas. Ou seja, o que vai acontecer é o seguinte: o Donald Trump quer legalizar a indústria dos corsários, que são ladrões que roubam ladrões. Então, já dizia o ditado da vovó, ladrão que rouba ladrão, 100 anos de perdão. O que o Trump quer fazer é regulamentar essa indústria, desestimulando os verdadeiros piratas, principalmente o grupo Lazarus, que agora seriam perseguidos implacavelmente até por Big Techs, que teriam mais condições de avançar sobre as estruturas exploradas pelos integrantes do grupo Lazarus. Não é uma tarefa muito fácil, mas sendo bem remunerada, atrai alguns expoentes dessa indústria de cibersegurança. Não é uma ideia ruim, a remuneração primeiro que esses corsários não vão querer receber pouco, em que pese ser um dinheiro legal, porque eles vão roubar de ladrões, mas seria um dinheiro legalizado, teriam que pagar os impostos, obviamente, mas é uma indústria multibilionária. Para vocês terem uma ideia, só em 2024 o grupo Lazarus drenou quase 1 bilhão. E 2025 está no segundo mês ainda e eles já drenaram quase 2 bi. Ou seja, com certeza é uma indústria interessante. E a SEC concordou em arquivar todos os processos contra a Consensys. Para quem não sabe, a Consensys é a dona do MetaMask. E diante dessa movimentação da SEC, basicamente estão arquivados os processos contra a Tron, contra o Justin Sun, fundador da Tron, contra a Gemini, dos irmãos gêmeos Winklevoss, contra a Uniswap e agora contra a Consensys. Gente, é tanta notícia boa vinda dessa gestão do Donald Trump, que eu fico desconfiado dessa movimentação do mundo cripto, levando o índice do medo e da ganância para o medo extremo, que com certeza essa sardinhada está entregando ouro de graça. Meus amigos, vocês não tenham nenhuma dúvida sobre isso. Essa sardinhada que está basicamente se livrando das melhores altcoins de graça, literalmente de graça. O sujeito que tem coragem de vender DOT a $5, e eles vão comprar Polkadot a $50 em muito pouco tempo, eles merecem essa mineralização.
Na seara geopolítica e finanças internacionais, as expectativas quanto a um novo corte na taxa básica de juros para 2025 atingiram o nível mais alto deste ano. Tudo bem que a gente está só no segundo mês do ano, mas agora há 97,5% de chance de que o Fed corte a taxa básica de juros para um patamar abaixo de 4,25% ao ano. Basicamente, há sérias preocupações quanto ao crescimento da economia norte-americana. Tem até preocupação em relação a uma mega recessão, se não uma depressão. Gente, é isso que eu estou falando. O Fed vai iniciar um quantitative easing brutal, vai iniciar uma mega rodada de impressão de dinheiro para fazer frente também a esses cortes nos gastos públicos federais impostos pelo setor de eficiência governamental, departamento de eficiência governamental do Elon Musk. É uma flexibilização conjugada chinesa, zona do euro, que está derretendo. A zona do euro está derretendo, gente. Vocês precisam entender que eles vão ter que imprimir, eles vão ter que emitir títulos públicos. É exemplo do que os americanos estão fazendo com os treasuries. A zona do euro, para financiar essa mega corrida armamentista espacial, porque hoje as guerras são cibernéticas, são com drones que exigem satélites. A Europa não tem nem 2% dos satélites do Elon Musk. A Europa vai ter que correr atrás de décadas de pesquisa espacial e inovação em semicondutores, já que eles terceirizaram a sua segurança externa para os Estados Unidos desde o Plano Marshall. Mas aí o Donald Trump resetou todo o arcabouço geopolítico e o sujeito tem coragem de ficar fora da BTC e do mundo cripto diante desse novo arranjo geopolítico e financeiro global. Ainda nos fatos, agora depois da Alphabet Google com o seu microprocessador quântico Zillow e também depois da Microsoft com o seu processador quântico Majorana 1, agora foi a vez da Amazon Web Services ofertar ao mundo o seu processador quântico Ocelot, um chip de computação quântica que promete revolucionar essa mega força computacional. A Amazon revelou que o seu chip de computação quântica está começando a revelar um design capaz de rodar sistemas, softwares, né? E de forma eficiente, porque o grande problema da força computacional quântica é que ela é uma força selvagem, que não é passível de ser programada nos moldes dos processadores tradicionais, baseados em 1 e 0, ou passa energia ou não passa energia. Basicamente, as variáveis de uma força computacional quântica são infinitas e é preciso estabilizar essa selvageria da força computacional quântica. O Majorana 1 da Microsoft teria conseguido isso em condições muito específicas, a exemplo do Zillow da Alphabet Google. E agora a Amazon também reporta que está obtendo grandes avanços nesse sentido. E o que os laços mais estreitos de Trump com a Rússia significam para a China? Gente, neste momento em que eu vos falo, está acontecendo um mega reset geopolítico global no mundo. A gestão Trump 2.0 está implodindo a ordem internacional liberal tal qual nós conhecíamos. Basicamente, essa fragmentação na atual ordem liberal liderada por Washington e pela Europa Ocidental, basicamente não existe mais. Isso já era uma reivindicação de visão do mundo pelos chineses já nos últimos 5, 10 anos, já que a curva de expansão do PIB chinês, que está abrindo aquela boca de jacaré e deve engolir os Estados Unidos em 5 ou 10 anos no máximo, o PIB americano está ali estagnado em 20 e poucos trilhões e o PIB chinês está avançando em direção a 30, 35 tri. Isso está alterando o centro gravitacional do poder geopolítico global. Só que esse afastamento de Washington dos europeus e essa aproximação de Washington de Moscou talvez esteja abrindo um belo flanco para os chineses se aproximarem da Europa, que precisam de tecnologia, que precisam de satélites, que precisam refazer do zero
as suas defesas nacionais. Enfim, talvez o Xi Jinping esteja prestes a nadar num mar de almirante ou voar num céu de brigadeiro. Tudo vai depender de como as próximas pedras serão movidas, mas pelo andar da carruagem, o mundo está em vias de protagonizar de presenciar um mega protagonismo chinês dentro da zona do euro. Vamos ver exatamente como tudo isso vai se desdobrar. Gente, a BTC, aqui no gráfico diário ancorado pela banda de VWAP anual, não vai ficar muito tempo longe da VWAP anual. Ela pode, teoricamente, agulhar para a base dessa ampla canaleta virtual de alta que a BTC está desenhando no semanal? Pode, mas ela facilmente vai retornar para a própria VWAP anual, que está lá próxima de 100 mil dólares. A pergunta que vocês têm que se fazer é: se as altcoins não estão revelando força para cair, o que poderia fazer com... O que poderia esse retorno da BTC para a VWAP anual, que está lá próxima de 100 mil dólares, poderia proporcionar para as altcoins? Eu volto a insistir. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Não ousem estar desembarcados do mundo cripto. Gente, se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.